Boa noite a todas e a todos. É com muita alegria que nós retornamos hoje às atividades doutrinárias desta casa para refletir mais uma vez sobre as mensagens da doutrina espírita. Um olhar sobre a deficiência. Falar sobre deficiência é algo muito delicado. Cada um de nós, eventualmente, deve conhecer alguém que tenha deficiência ou deve ter algum parente na família que tenha essa condição de vida. As estatísticas da Organização das Nações Unidas, a ONU, indicam que no mundo existem cerca de 1 bilhão de pessoas que têm algum tipo de deficiência. No Brasil, as estatísticas afirmam que gira em torno de 45 milhões de pessoas que apresentam algum tipo de deficiência dentro do censo do IBGE. E a deficiência é algo que faz parte da vida, que é algo que acompanha a história da humanidade. Se nós analisarmos, sempre existiram pessoas com algum tipo de condição diferenciada. Mas as pessoas com deficiência nem sempre foram tratadas como seres humanos, como hoje, normalmente, na idade, como na fase contemporânea, são tratados. No ano de 2006, a Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência estabeleceu um código que orientasse todos os países, todas as nações do mundo em relação a este assunto delicado, em relação às pessoas que enfrentam algum tipo de dificuldade em suas vidas. Quando essa resolução foi tratada no ano de 2006, no Brasil foi editada uma lei, a Lei 13.146 do ano de 2015, em que trata do Estatuto da Pessoa, Estatuto dos Direitos da Pessoa com Deficiência. E nesse estatuto, no seu 2º artigo, diz, em linhas gerais, que a pessoa com deficiência é todo aquele que apresenta algum tipo de impedimento permanente que a coloca em uma condição diferenciada em relação às outras pessoas, e que esse impedimento não a deixa estar em igualdade de condições com todos que estão ao seu redor. E é importante nós falarmos a respeito desse tema, porque muitas pessoas, por desconhecimento, por ignorância, nem sempre têm uma delicadeza, um cuidado em tratar das pessoas que vivem com essa condição de vida. Um tópico bem importante que nós gostaríamos de colocar aqui é quando as pessoas citam pessoa portadora de deficiência. Esse termo, portadora de deficiência, a gente tem que retirar dos nossos diálogos. Uma pessoa que tem deficiência não porta deficiência. A gente porta um celular, a gente porta uma chave, a gente porta um guarda-chuva, um objeto. A pessoa que tem deficiência, ela não porta nada. Ela vive uma condição diferenciada em sua vida. E isso é muito importante colocar. E muito menos aquele termo, pessoa que portadora de necessidades especiais. As necessidades especiais são condições da sociedade como um todo que ainda não dão condições de igualdade para ela. Mas não que ela porta isso no bolso ou dentro de uma mochila. A pessoa tem deficiência ou é uma pessoa com deficiência. Outro aspecto muito importante de colocar é quando a gente eventualmente conversa com alguém, tem medo de falar com a pessoa com deficiência, ou julga que falar da deficiência é uma ofensa. A deficiência é uma condição de vida em que a pessoa enfrenta uma fase evolutiva. Nós vamos discorrer isso aqui ao longo de nossa fala, mas não é errado, não é ofensivo dizer: este aqui é fulano de tal e esta pessoa é cega, esta aqui é fulana, minha amiga, ela é surda, e porque estamos indicando a condição dela. É diferente de falar: olha, ceguinho, vem cá, ou surdinho, vem aqui. Isso é uma ofensa. Nós tomamos a condição da pessoa pela identidade da pessoa. Tem que ser combatido, tem que ser limpo. Colocado esses pontos fundamentais, a gente vem
analisar que a deficiência pode se caracterizar em alguns tipos. Nós podemos ter deficiência física, nós podemos ter deficiência intelectual ou mental e, finalmente, deficiência sensorial. Nós vamos nos ater especificamente sobre a deficiência sensorial. É aquela dos órgãos dos sentidos, dos olhos, do ouvido, da comunicação verbal, porque é aquela que está mais presente, está mais próxima, ou que mais talvez nos chame a atenção. Se formos falar de um pouco da história da deficiência, quando a gente faz uma pesquisa rápida, nós não encontramos muitas informações a respeito de pessoas que viviam com essas condições na antiguidade. O único relato que fica bem claro é que essas pessoas, quando nasciam e tinham deficiência, se mostravam com a condição deficiente, seja por não ouvir, por não enxergar, por não se locomover, por não se comunicar verbalmente, eram sacrificadas, eram mortas, eram jogadas em precipícios. Na Grécia Antiga, em Atenas, as pessoas julgavam que quem nascia com deficiência era condenado pelos deuses. Eram criaturas infelizes que mereciam a morte, porque elas, no entendimento dos gregos, não teriam nenhuma serventia para a sociedade. Para a cidade de Esparta, tão famosa pelas mobilizações de guerra, pela sua cultura militar, uma pessoa nascida com deficiência tinha que ser morta, tinha que ser atirada sobre as serras da Grécia Antiga, porque em uma cidade-estado em que a prioridade era o aspecto físico, a força, o vigor e a saúde corporal, quem nascia com deficiência estava condenado ao fracasso, iria sofrer, iria penar ao longo de uma vida, além de fazer sofrer aqueles à sua volta. Então julgavam, inclusive até os filósofos daquela época, julgavam que a morte seria um acréscimo de misericórdia na vida dessas pessoas. Na Roma Antiga, na Roma Imperial, da mesma forma, as pessoas eram estigmatizadas, eram desprezadas, eram esquecidas em cantos, em ruas, em pardieiros. As pessoas desprezavam quem nascia com deficiência porque, assim como na Grécia, eles também acreditavam nos deuses. Os deuses estavam castigando as famílias ou aquelas criaturas que assim, dessa forma, nasciam. Com o surgimento do cristianismo, a vida das pessoas que nasciam com deficiência melhorou um pouco. Eles atribuíam a deficiência como uma condição de saúde, ou aliás, de doença. Alguém que estava cometido de uma deficiência era doente, estava perturbado em suas funções fisiológicas. Então, por isso, precisava ser acomodado em asilos, afastado desse ambiente de convivência social. Quando surge o cristianismo, essa época na Roma Antiga, essa condição melhora porque eles começam a ser cuidados, a Igreja Católica toma essa dedicação especial sobre os deficientes e eles são colocados nesses abrigos. Quando Jesus vem à Terra, isso melhora mais ainda, porque ele promove diversas curas de pessoas que eram cegas, que eram surdas, que tinham deficiência física. Mas, quando a gente chega no período da Idade Média, é que as pessoas com deficiência mais sofrem. Eles eram tidos como criaturas possuídas pelo demônio. Eles, muitas vezes, eram queimados na fogueira santa, porque julgava-se que a família que tinha uma pessoa nessas condições estava sendo castigada por Deus e que merecia ser queimada para assim a sua alma impura ser purificada por aquela fogueira. Muitas pessoas sofreram, muitos foram taxados como feiticeiros, outros, quando não eram mortos, quando se salvavam, eram tratados como bobos da corte, eram utilizados para distrair os ricos, para fazer festivais, para se apresentarem em palcos, em teatros, e as pessoas riam de sua condição. Na Idade Moderna é que as coisas começam a melhorar. Com o advento da Revolução Francesa, as pessoas passam a refletir um pouco sobre a condição destas criaturas. Entende-se que agora elas também são ser humano.
é uma criatura, é filho de Deus, merece cuidado, respeito, atenção. É nessa fase que se iniciam esses cuidados, esses processos de atendimento à pessoa com deficiência. E quando no século XIX, um francês chamado Louis Braille cria um sistema de códigos que é utilizado até hoje em nossa época. Alguns aqui, todo mundo já deve ter visto quando compra aquelas caixinhas de remédio que tem aqueles relevos, pontinhos em relevo nas caixinhas de remédio, ou quando vão a agências bancárias e encontram aqueles pontinhos identificando alguns caminhos pelo chão. Ali são pontos que foram estruturados como sistema de orientação por Louis Braille e que foi colocado como sistema ou código Braille, uma tecnologia que as pessoas cegas conseguem ler informações através das mãos, através das pontas dos dedos. Todas as palavras, todas as letras, números, códigos matemáticos podem ser representados através daqueles pontos. Já é um princípio, já é uma melhora. Na idade contemporânea é que finalmente a sociedade se dedica a tratar da condição dessas pessoas. Iniciam-se estudos, iniciam-se esforços para que minimizem-se os sofrimentos e as dores dessas criaturas. Surgem tecnologias, surgem línguas de sinais, surgem uma série de recursos que favorecem a comunicação, a interação, a locomoção, melhorando a vida de todas estas pessoas. Ainda não chegamos na melhor condição, ainda falta muito para ser trilhado, mas o mais importante de tudo é saber que existem leis que garantem esses direitos. E essas leis hoje, mais do que nunca, estão sendo cumpridas. Bom, de um ponto de vista da doutrina espírita, nós procuramos em 3 livros algumas informações a respeito da deficiência. Nós encontramos em O Livro dos Espíritos, na segunda parte, capítulo 7, em que Allan Kardec discute com os espíritos da codificação nas questões 371 a 374, em que ele pergunta: a pessoa que está reencarnada naquela condição da deficiência, o espírito que está ali é o espírito de um ser inferior? É um espírito inferior? Os espíritos dizem que não, que muitas vezes a pessoa que tem aquela condição é um espírito muito mais evoluído e muito mais inteligente do que a gente pode supor. Só que, por ora, o corpo físico, a condição carnal, essa estrutura reencarnada não permite que ele se manifeste de forma plena. Então Allan Kardec continua questionando as entidades se, no caso, qual é o objetivo da providência em fazer renascer criaturas tão infelizes. À época de Kardec, em meados do século XIX, entendia-se que as pessoas com deficiência eram criaturas infelizes. Não existiam recursos como hoje nós os temos. Então, era uma pergunta pertinente. Os espíritos dizem que, na verdade, ali é um processo de punição para o espírito. É um resgate que ele passa por conta de faltas cometidas em vidas passadas. Que agora ele estava ali, passando por um processo, vamos dizer assim, de uma prisão sem muros. Uma fase em que as faculdades, as capacidades do espírito ficam impedidas de se manifestar. Quando Allan Kardec finalmente questiona as entidades se tem a ver com os órgãos do sentido, as faculdades que dão ao espírito a habilidade de se comunicar, ou é o corpo que tem problemáticas? Qual é a relação do espírito em relação ao corpo? Os espíritos esclarecem de forma muito clara que as faculdades permitem o espírito se comunicar com o mundo, mas elas em si, no corpo físico, não são as faculdades em si. As faculdades, as capacidades sensoriais estão na alma, estão no espírito imortal, que reveste-se de células durante a reencarnação. E de uma forma bem interessante, os espíritos finalizam a resposta. Um bom músico, quando tem um mau instrumento, não consegue fazer boa música, mas isso não impede que ele continue sendo um bom músico. Apenas o instrumento é imperfeito para a sua manifestação artística.
E é formidável entender esses processos, porque a gente não pode se esquecer que nós não somos apenas seres reencarnados, criaturas humanas. Nós somos espíritos imortais, seres imortais que estamos passando por uma fase temporária no corpo físico. Então, diante dessa realidade, a criatura que tem deficiência está passando por um processo temporário, por uma reeducação, por um período de resgate. Divaldo Pereira Franco analisa e coloca de forma bem generalizada, junto com Chico Xavier, nós analisamos as duas abordagens deles nesse sentido, e eles colocam 3 razões aproximadas em linhas gerais, não é via de regra, são em linhas gerais, das razões que acomete alguém nascer com deficiência. Um desses fatores pode ser por conta de resgates de faltas cometidas. Alguém que foi rebelde contra a vida, que não respeitou as leis de Deus, que se desestabilizou, que se desequilibrou ao longo de sua caminhada evolutiva, comete excessos, abusa das faculdades sensoriais ou físicas e renasce com esse impedimento, para que ali nesse processo, nessa condição diferente, com alguns impedimentos físicos, ela aprenda e se conscientize. Um segundo aspecto que pode justificar a deficiência pode ser, segundo Chico e Divaldo, é um processo de expiação, por conta, por exemplo, de agressões cometidas ao semelhante. Quando alguém, por exemplo, agride alguém e perturba a sua integridade física, por exemplo, através de um homicídio, ou furando os olhos, ou perturbando as funções auditivas, ou de alguma forma decepando o corpo, aquilo ali registra uma marca no próprio perispírito de um crime cometido. Esse crime deverá ser resgatado provavelmente com a pessoa passando pela mesma experiência que fez o semelhante enfrentar. É o resgate, é a expiação, sentir na própria pele aquilo que o outro sofreu. E finalmente, quando a criatura muito espiritualizada, com bastante elevação, pede aos espíritos que reencarnem com uma condição de deficiência, para dar exemplo aos outros que estão ao seu redor, para trabalhar pela sociedade, para mobilizar esforços pela conscientização da vida, do valor que a experiência terrena tem na nossa trajetória. Nós nos lembramos nesse aspecto da missão enquanto pessoa com deficiência, de um caso de uma mulher que nasceu no estado do Alabama, nos Estados Unidos, chamada Helen Keller. Helen Keller, aos 19 meses, teve uma febre muito alta, segundo os relatos históricos, no século XIX, teve uma febre muito alta e foi acometida de uma deficiência múltipla. Ela perdeu a audição e perdeu a visão. Então a única coisa que Helen Keller podia era sentir e cheirar. Ela passou por um processo muito difícil ao longo de sua infância, como uma criança rebelde, muito desestabilizada, agitada, não entendia nada, obviamente, porque não escutava, porque não via, então não entendia nada à sua volta. Quando surge uma mulher chamada Annie Sullivan, que veio do Instituto Perkins para Cegos de Boston, convidada pela família de Helen Keller, que era uma família muito rica do Alabama, ela trabalha com essa criança mostrando o mundo através das mãos. Então tudo que ela tocava, ela tinha um significado. A água, o vento, a terra, os pais, mesa, cadeira. Essa criança, quando entendeu finalmente o sentido das coisas, deu um salto, avançou de tal forma que ela não se contentou apenas em se comunicar através das mãos. Helen Keller desejou falar. Uma pessoa surda e cega aprendeu a se comunicar verbalmente. E ela ficou marcada na história dos Estados Unidos e do mundo como uma grande ativista, palestrante e mobilizadora de causas sociais e das pessoas com deficiência.
Foi condecorada, por exemplo, pela Medalha da Liberdade dos Estados Unidos, que é o mais alto grau de honras que o governo americano oferece a um de seus cidadãos. Um exemplo de um ser que veio com a condição de deficiência e que superou todas as amarras, todos os impedimentos fisiológicos de que se apresentavam. Para mostrar a todos a sua época, que a vida tem valor, que a vida tem que ser vivida plenamente, e mesmo com condições diferentes, ou difíceis, ou impeditivas, isso não justifica, por exemplo, o suicídio. Chico Xavier fala, em uma entrevista a Hélio Camargo e Nair Franco, Nair Belo, aliás, que muitas criaturas que nascem com deficiência, em geral, segundo o Espírito Emmanuel, também são oriundas de pessoas que se mataram. A pessoa que se mata e que danifica alguns dos centros cerebrais referentes aos órgãos do sentido, renascem com essa deficiência, porque danifica o perispírito, danifica o modelo organizador biológico que irá plasmar o corpo com essa limitação. Aquele que se mata e danifica os centros da audição pode renascer surdo. Aquele que se mata nos centros da fala pode renascer com afasia. Aquele que se mata e que danifica os centros da visão, cego. Chico Xavier continua explicando que aqueles que se suicidam afogando podem renascer com problemas de efisema pulmonar. Aqueles que se suicidam através de enforcamento podem renascer com a deficiência paraplegia ou tetraplegia. E ele fala de uma forma muito singular. A pessoa renasce com uma deformidade na coluna, em alguma dessas vértebras. Qualquer criança ao longo da infância cai. Uma dessas quedas pode justamente danificar uma parte do órgão que já está danificada, porque ela está oriunda do perispírito que tem essa limitação. Então a deficiência tem várias causas, tem várias razões. Não cabe a nós tentarmos encontrar a causa desta ou daquela pessoa. Quando nos recordamos, por exemplo, de Jesus, Jesus sempre acolheu as pessoas sofredoras, e entre elas as pessoas com deficiência. O cego de Betsaida, o paralítico de Cafarnaum, o cego da piscina de Iloé, pessoas que estavam possessas por espíritos das trevas, que à época eram chamadas de demônios, ele sempre as libertava. E é interessante como Jesus falava: a tua fé te curou, ide e não tornes mais a pecar, para que não te aconteça coisa pior. Ou seja, fica muito claro que aquela condição é derivada de uma fase anterior, a reencarnação. Quando os discípulos se aproximam do mestre diante do cego de nascença, eles perguntam: mestre, esse homem é cego por conta dos seus próprios erros ou por conta dos erros de seus pais? Quando Jesus responde: nem por causa dele e nem por causa do seu pai, mas para que se manifeste o poder de Deus. Com essa pergunta dos discípulos, fica claro que a reencarnação era uma doutrina vigente, mas que, se não fosse, Jesus teria combatido. Mas ele dá confirmação. E é interessante quando o Divaldo Franco relata uma dessas curas, em que Jesus estava na casa de Simão Pedro e atendeu diversas pessoas, muitas pessoas. As multidões chegavam e saíam, e Jesus curava cegos, curava paralíticos, curava possessos, curava pessoas com enfermidades sanguíneas. E aquilo ali foi acontecendo ao longo do dia. Quando ao final da tarde, Simão Pedro percebeu que o mestre estava cansado. Ele expulsa as pessoas de sua casa e se dirige para a praia. Já estava anoitecendo. Quando estava anoitecendo, Simão Pedro olha para o mestre embevecido, fascinado. Aquele dia tinha sido muito especial. O Messias tinha estado em sua casa. Quando ele olha mais detidamente à face de Jesus, ele percebe um brilho próximo ao seu olho e descobre que o mestre estava chorando.
Mas mestre, por que tu choras? Tu estás chorando? Sim, Pedro. Mas por que, mestre? Hoje é um dia de glórias. Hoje nós arrebanhamos muitas criaturas para o reino de Deus. Tu deste a saúde a tantas criaturas infelizes. Eu lembro daquele cego de Cafarnaum, daquele cego do paralítico de Cafarnaum. Eu sempre dava o resto de minhas pescarias para ele. Era um infeliz. E hoje ele saiu carregando a sua esteira. Eu me lembro daquela mulher cega que o Senhor devolveu a luz aos seus olhos. Ela era uma infeliz que se debatia nas trevas. Me recordo também daqueles possessos, daqueles que estavam endemoniados. Todos eles se libertaram graças ao teu poder, graças a teus milagres. É um motivo de alegria. Ó Simão, Jesus responde: esses mesmos que eu libertei dessas condições, das curas, estão em locais, neste exato momento, totalmente fora de minha proposta, desconhecedores de minha mensagem. Aquele paralítico de Cafarnaum agora está em uma tasca, diante de várias mulheres equivocadas, mostrando o corpo nu e dizendo: o mestre curou a minha deficiência, veja meu corpo perfeito, eu vou explorá-lo até a sua podridão. Aquela mulher que era cega, hoje, quando foi devolvida a luz aos seus olhos, está agora de olho em todas as pessoas as quais a desprezavam, dizendo: eu vou me vingar de cada um desses que me perseguiu, que me perturbou, que me desprezou, que queria riscar o meu nome do livro do círculo da vida, da sociedade. Aquela criatura que estava com condições de lepra, com o corpo todo danificado pela doença, agora está em uma cama de uma meretriz, dizendo que vai explorar dos prazeres da vida até o último gole da taça da sensualidade. Ó Simão, o Filho do Homem não veio colocar remendo novo em pano velho, porque o buraco irá se abrir. Não se pode colocar vinho novo em vasos sujos, porque irão se tornar vinagre. Mas, por ora, é o que está ao alcance. Mas um dia, que não está nem muito longe, nem muito perto, eu pedirei a meu Pai, e Ele enviará um outro Consolador, que irá explicar tudo aquilo que por ora eu não posso dizer a todos vós. Fica muito claro nessa mensagem de Jesus, nessa parte do Evangelho, que Ele fazia curas, mas a cura não é apenas do ponto de vista físico, sensorial, do corpo. A cura tem que vir da alma, da criatura que se conscientiza dos erros cometidos e tem uma postura mental para melhor. Porque se é feito um tratamento do efeito, que se trata o efeito e não se remonta às causas, logo irá acontecer algo pior. Como ele mesmo colocava: ide e não volteis mais a pecar, para que não te suceda coisa pior. Então a gente pode analisar que a deficiência é derivada destes processos da reencarnação, de um processo temporário em que o ser imortal está se libertando de dívidas de outrora. A nós outros que estudamos, que avaliamos, que trabalhamos com aspectos da deficiência e com recursos tecnológicos que minimizam essas barreiras, não nos cabe julgar ou avaliar ou tentar explicar qual a razão dessa ou daquela deficiência, ou porque fulano ou ciclano nasceu daquela forma. Nós, enquanto conhecedores da proposta de Jesus, do cristianismo e agora do espiritismo, devemos entender que todos somos irmãos, que devemos nos amar, nos acolher e principalmente minimizar todas as agruras
de uma vida sofrida com essas barreiras. Nós que convivemos com pessoas com deficiência, tentamos de alguma forma nos colocar no lugar dela. Quando uma pessoa tem deficiência visual perto de mim, eu penso, será que eu preciso descrever o ambiente para ela? Ou descrever o que está se passando na televisão? Ou dizer quem é que está aqui presente, com que roupa está vestido, ou o que aconteceu? Se alguém é surdo e está perto de mim, e eu estou ouvindo uma notícia importante no rádio ou na TV, então, transmitir a essa pessoa um pouco da verdade, fazer com que ela se sinta incluída, trazer através de sinais, meios que ela também possa acessar o conhecimento humano. De todas as formas nós podemos atender as pessoas, de todas as formas é possível colaborar para diminuir a dor humana. Mas o primeiro passo, o mais importante de tudo, é a sensibilidade. É entender que todos nós estamos aqui hoje e podemos estar em uma condição favorável, equilibrada e saudável. Amanhã poderemos ser convidados pela vida a experimentar um renascimento com deficiência. Um renascimento que vai exigir da gente certas lições, seja na cegueira, seja na surdez, seja na afonia, na deficiência física ou mental, ou de forma múltipla. Isso vai variar de cada um de nós. Cada um tem necessidades e que só a vida saberá dispor, saberá definir dentro dos planos de Deus. Então, hoje é essa pessoa que está à nossa volta, que está perto da gente. Amanhã pode ser nós. O que nós estamos fazendo para amenizar as dificuldades daquele que passa por estas provações? Que nós nos lembremos de Jesus, que por hora não temos essas condições, esse poder magnético de operar curas ou milagres, e nem nos é permitido, e até bom que não seja, mas nós podemos colaborar para uma vida mais amena, para um processo mais leve, para momentos de felicidade, de alegria, para que a pessoa se sinta acolhida. O mais importante é que haja acessibilidade, é que haja inclusão na vida desses nossos irmãos, porque sempre Jesus quer que nós nos coloquemos naquela frase: fazer ao outro aquilo que gostaria que nos fizessem. Se nós estivéssemos sem ouvir, se nós estivéssemos sem ver, como gostaríamos que as pessoas nos tratassem? Então, tratemos todos aqueles que estão à nossa volta da melhor forma, com muito amor, carinho e sem exposições, sem escândalo, sem chamar a atenção, sem se exibir para parecer que é um bom samaritano. Jamais. Mas lembrando que o maior papel da gente é esse sentimento de caridade, indulgência, respeitar as imperfeições, as condições temporárias. Porque se hoje a criatura está passando por um processo de deficiência, amanhã ela irá recobrar todas as suas faculdades. Obrigado a todos pela atenção.